principalmente por um contexto pós-pandemia, que é justamente quando o clubinho nasce. Porque a pandemia escancarou pra gente a quantidade de coisa que a gente tinha dentro de casa. Uau. E que a gente ficou com aquilo ali desnecessariamente, né? A gente tá num período de menos é mais, isso pra tudo. Se você prestar atenção, festa infantil, antes era tipo, a maior festa que eu pudesse dar de um ano. Sim. Agora a gente já não tem mais essa ideia. A gente tem a ideia de festas afetivas, né? Do modelo mínimo ali de ser. E isso é muito bacana porque mostra um comportamento de sociedade que vai respingar também no consumo de produtos para os nossos filhos, de uma maneira geral. Então a gente já evoluiu muito com relação a isso. Oi, esse é o Fora dos Autos, um podcast de conversas reais e pra gente existir por inteiro. E hoje o Fora dos Autos tá fora de casa, mas na verdade tá dentro de casa, porque eu tô em Recife, que pra você que assistiu os antigos episódios, vocês sabem que é onde eu me identifico e onde eu me sinto em casa. E pra completar, eu tô na casa de uma das minhas melhores amigas. E eu tô muito feliz de estar te recebendo aqui. Coisa mais linda. Essa é a Amanda. Deu certo. Deu super certo. A gente tentou gravar quando ela foi em Brasília, não deu certo. Mas eu acho que é porque era pra ser, que era pra gente ser em Recife. Gravar aqui em Recife, ainda na sua casa. Mais especial ainda. Exatamente. Então, primeiro, obrigada por você estar me recebendo aqui. Lindona. A gente tá perto do Réveillon. Vocês vão ver esse vídeo só ano que vem, mas a gente tá gravando agora perto do Réveillon, então eu agradeço 28 de dezembro. 28 de dezembro. E a gente conseguiu fazer esse podcast. A Amandinha se formou em Direito. Não estudou, quer dizer, a gente estudou na mesma faculdade, mas não chegou a estudar na mesma sala. E aí ela virou uma super empreendedora e a gente vai conversar sobre isso aqui, vai contar um pouquinho pra vocês. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou em episódios antigos, tanto de maternidade, como um outro assunto que eu já queria trazer no podcast, que era sobre consumo consciente, que é uma coisa que o meu maridinho vai dizer que eu preciso muito aprender. E eu acho que é o futuro. É super o futuro e eu acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, é um incômodo que todo mundo tem. Então eu tô recebendo a Amandinha aqui, quer dizer, ela tá me recebendo, né? Pra gente conversar sobre isso. E a primeira pergunta que eu sempre faço, você já deve ter visto, né? Porque agora não é mais surpresa, mas é porque o Fora dos Autos é justamente pra gente ter conversas não necessariamente relacionadas à profissão, né? Então eu falo que eu, Fora dos Autos, por exemplo, eu sou ceramista, né? Eu gosto de fazer o podcast, etc. Então eu quero saber quem é você fora dos autos. Fora dos autos, vamos lá. Eu sou, primeiramente, mãe de Antônio, né? Que é o papel que mais me orgulha em toda a minha vida. Eu também sou uma pessoa que, de pouco tempo, mas acho que talvez de um ano pra cá, sou uma pessoa que gosto muito de me exercitar. Sou viciada em endorfina agora. A gente precisa gravar um sobre isso também. A gente precisa falar sobre isso, porque é uma novidade, mas que tá super presente agora na minha vida, verdade, né? tá mesmo. Eu sou meio crossfiteira, sou meio corredora. E aí a gente vai fazendo de tudo um pouco. Eu sou a moça do clubinho também, porque muitos me conhecem como aquela moça do clubinho que aparece nos vídeos, que o clubinho é a minha empresa, que a gente vai conversar um monte sobre isso por aqui. E eu acho que é isso um pouco. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou, enfim, eu tô por aqui, de tudo um pouco. Tá, então conta um pouquinho sobre o que é o Clubinho e como surgiu essa ideia. Massa. O Clubinho Loja Sustentável é essa empresa que eu tenho hoje, toco juntamente com 2 sócias, né? Mulheres incríveis também que eu admiro e isso faz toda a diferença. E o Clubinho é uma loja de desapego. A gente fala loja de desapego hoje porque esse nome de desapego tá muito em alta, mas na verdade é um brechó, né? Então o brechó hoje, o Clubinho, é uma loja de desapego infantil. A gente recebe hoje produtos do universo infantil até 16 anos de idade, né? E a gente recebe não só a parte de roupa, sapato, enfim, a gente recebe toda a parte de enxoval, também a parte de brinquedo, enfim. O Clubinho já tem aí quase 4 anos e meio. Caramba! Já tem, a gente já tem 2 unidades aqui em Recife, uma que fica na Zona Norte e outra que fica na Zona Sul. Sim. E é isso um pouco, assim, hoje eu digo que é o meu primeiro filho, porque ele chegou primeiro do que Antônio, que é o meu filho, né? Então, é a minha empresa, mas é o meu filho, é hoje o que eu me dedico, 100% da minha ocupação é o Clubinho hoje. Eu gostei muito que você falou loja de desapego, eu não sabia que tinha esse nome. Eu acho que brechó, às vezes, é isso que eu falei, né? Eu acho que isso gera um incômodo muito grande na gente ainda, né? Isso. Tem muita gente que tem o incômodo de falar esse nome brechó, por vir carregado de muito tempo aí, como uma coisa de roupa velha, isso de roupa que não tem cheiro bom, sim, enfim. E não é isso. E a gente vem trabalhando a nova ideia do segunda mão, né? Que
mais uma vez teve que vir de fora. Que a verdade começou uma onda muito maior do second hand fora do Brasil. Olha. E aí a gente traz pra cá, pro Brasil, né, com o impacto da sustentabilidade que precisa ser falado, porque de fato é o que a gente fala diariamente, da sustentabilidade. E veio pra cá. Então hoje a gente fala loja de desapego porque é muito bacana a ideia do desapegar. Ela traz mais do que a ideia do brechó. Hoje, quando a gente fala de desapegar, a gente fala em economia circular, a gente fala sobre toda essa quantidade de produto que a gente tem e que hoje precisa ser ressignificado. A vida útil precisa ser prolongada para que a gente tenha um modelo de vida mais sustentável. Perfeito. Amandinha, eu acho que ia ser legal você contar aqui essa questão da triagem da loja também, né? Perfeito. Que é uma coisa super séria e detalhista, né? Não é qualquer roupa ou qualquer brinquedo que entra no clubinho para ser vendido. Perfeito. A gente sempre teve, na nossa história de vida, roupa que a gente herdava de primo, roupa que a gente herdava do irmão. Isso sempre existiu. É verdade. Então a gente só traz isso para um contexto maior e ampliado. Porque a verdade é que a gente precisa fazer uma triagem para saber a diferença do que está apto para ser usado e o que está apto para ser comercializado. Então eu digo para todo mundo que às vezes peças que estão aptas para serem usadas, elas não estão aptas para serem comercializadas. E aí o clubinho faz essa triagem para saber a diferença do que ali está pronto para a gente poder comercializar. Gente, eu não tenho filhos, como vocês sabem, e eu sou absolutamente viciada no Instagram do clubinho. Eu fico o dia inteiro vendo todas as peças que a Amanda posta, juro. Eu fico viciada, eu fico, meu Deus, eu quero comprar tudo. Porque é tudo não novo, é tudo ainda, lindo. Nossa mãe ainda. Já... Quando eu for, você pode... Você já vende pra fora do Brasil? Não, a gente não vende ainda, a gente não vende pra Pernambuco, porque a verdade... Não, gente, pra fora de Pernambuco. Exato. A gente não consegue hoje ainda vender pra fora de Pernambuco, porque a gente já tem uma demanda muito grande dentro de Pernambuco. Então é difícil essa... E a gente tem peças que tem um valor um pouco... Eu gosto de explicar isso aqui, porque muita gente acha que a gente não coloca porque não quer. Mas é porque hoje a gente precisa entender que o custo de mandar, às vezes, impacta num produto que o valor final não vai valer a pena. É verdade. Gente, então, ela tem peça de 15, 20, 30 reais. Um body hoje da Cartas que custa em média entre 16 e 18 reais em loja. Isso. E aí, se for mandar pro correio, não vai valer a pena. Vai ficar o preço do body. Exatamente. De um body novo, às vezes, que tá em loja, que não é a ideia, né? A ideia é que a gente possa realmente ter esse valor muito mais abaixo do que a gente encontra hoje na loja do produto novo. Mandinha, eu queria conversar o seguinte, a gente, como a gente falou, só o termo brechó já traz um pouco esse peso, né? Eu acho que a gente tá reconstruindo isso é muito importante. Mas eu acho que quando é com filho, me parece, eu sendo de fora pelo menos, que esse peso é ainda maior. Tipo assim, eu não quero comprar uma coisa usada pro meu filho, ou eu não quero comprar uma coisa que outro bebê usou e, por exemplo, sujou. Como é que isso funciona? Veja, a gente ainda tem essa figura muito presente. E é plenamente possível que a gente entenda que existem pessoas que optam por comprar as peças novas e tá tudo certo. E tem as pessoas que entendem que vale super a pena você comprar na loja de desapego, né? Então, eu tenho clientes com as duas linhas, porque inclusive eu tenho clientes que às vezes desapegam no clubinho, então levam suas coisas para vender no clubinho, mas às vezes não consomem o que tem dentro do clubinho, elas não compram. Eu tenho esse perfil também de cliente. Perfis. Tem o perfil de quem desapega, de quem compra. Tem o perfil de que às vezes só desapega. E tem o perfil, às vezes, da pessoa que só compra. Porque às vezes está até guardando para um segundo filho. Então, isso é muito normal, né? Então, vai fazendo sentido a partir do contexto que a pessoa vive, das circunstâncias que ela vive, né? Então, acredito que a loja também é muito convidativa. Eu gosto muito quando as pessoas vão na loja. É lindo. Porque a gente gosta de promover realmente essa estrutura de loja, onde tudo é organizado, onde há esse cuidado com as peças que chegam, e aí sim a pessoa vai mudando ali, porque ela vai vendo que existe essa possibilidade. Você acha que de alguma forma essas mães que claro que existem exatamente como você falou, contextos e etc. Mas você acha que de alguma forma isso da gente querer dar tudo novo e dar tudo do melhor e etc. anda ali um pouco lado a lado com a culpa da maternidade em si hoje, da mulher moderna e de tudo, ou às vezes de ter vindo de um contexto que não teve tudo e aí quer dar tudo pro filho e desassocia isso de tipo, tem que ser uma coisa nova? A gente tem um zelo quando a gente é mãe, principalmente de primeira viagem, de querer promover tudo pro nosso filho. Então, o nosso filho, ele vai estar muito bem vestido,
o nosso filho ele vai estar com tudo muito organizado. Os melhores brinquedos. Exatamente. E quando a gente vai vivendo, e aí eu já falo como Amanda mãe e não mais como Amanda empresária, a gente vai vendo que a gente pode fazer tudo o que a gente tiver ao nosso alcance, mas a gente não vai conseguir se livrar da culpa. Porque a gente vai tentar fazer tudo perfeito, mas ninguém é perfeito, então obviamente a gente vai falhar em algum momento e essa culpa vai vir. Então, existe sim essa associação, onde eu tenho que deixar meu filho todo perfeito e tudo muito organizado. Então, para isso eu preciso ter itens novos, ou preciso ter não só o novo, mas também aquilo que chama atenção, porque é um valor, lançamento, poder aquisitivo mais alto. Sim. Então, o lançamento daquela coleção daquela loja, porque o meu filho vai para a escola e quando chega na escola tem o parâmetro. Então, tudo isso faz parte desse universo. Eu sempre brinco. Você fez uma outra pergunta para mim que eu já vou até responder agora, que é essa questão do consumismo com os nossos filhos, se existe como não ser consumista, eu vou te falar de agora, não tem como. Porque a gente tem crianças que crescem muito rápido e perdem muito rápido. Isso leva a gente a ter que consumir cada vez mais. Só que existe ali a linha que é muito tênue entre eu preciso comprar porque de fato meu filho perdeu, mas o que é necessário comprar porque ele perdeu? E aí é onde mora, de repente, onde a gente vai equilibrar os pratos, né? Mas isso acontece num primeiro contexto onde a criança é muito pequena e ela não entende. Mas quando a gente vira exemplo, Ritoca, aí a gente precisa mudar completamente isso. Porque aí a criança, quando ela aprende a palavra comprar, eu falo que meu filho fala tompar. É uma delícia, ele troca o C pelo T, então ele vai sempre falar tompar. Mamãe, vamos tompar alguma coisa. E aí eu falo, Antônio aprendeu essa palavra, nunca mais esqueceu na vida. Ele fala em comprar o tempo todo. Então a gente começa a ver que a gente precisa puxar essa rédea. Porque senão ele se torna uma criança onde está acostumada que a simplicidade, tudo mora no comprar, certo? E não pode ser assim. Então, a gente tem um primeiro momento de extremo consumismo e quando a gente vira exemplo, a gente põe o pé atrás ali para entender que a gente precisa frear para dar esse exemplo. E nessa questão do exemplo, como é que você faz dentro de casa? Porque você tem um clubinho, então para você tem ali uma, né, de levar o Antônio no clubinho, pro Antônio ver as coisas de dentro do clubinho, de ensinar que de alguma forma aquilo está sendo reutilizado. Perfeito. Engraçado, eu tenho vários clientes que fazem isso e eu acho maravilhoso. Quando chega agora no final de ano, acontece demais, inclusive. Por exemplo, a gente tá aqui, vocês não conseguem ver, mas a gente tá aqui na minha casa, tem muito brinquedo aqui na minha sala, tá? E aí, o que acontece? Vem Natal, vem Dia das Crianças e tal, a gente enche. É muito legal a ideia de trabalhar com as crianças, essa ideia do, olha, vamos sentar, vamos ver o que a gente não usa mais, porque a gente pode levar no clubinho, pra poder você ganhar aquilo que você quer. Legal. Então tem muitas mães que falam isso, sabe? A gente precisa ir lá, levar o que a gente não usa mais, pra daí você poder ganhar o que você quer. Eu acho muito legal. E aí essa ideia é muito bacana, porque traz a responsabilidade financeira, traz a sustentabilidade, traz essa ideia de que não tem necessidade desse consumo, né, desenfreado, que é muito complicado. Então é muito bacana, porque as mães conseguem. Antônio tem 3 anos, então pra ele ainda não faz muito sentido, ele é muito apegado ainda com tudo que ele tem, mas sim, a gente tenta trabalhar o máximo de ver aquilo ali que ele não brinca mais, pra poder desapegar no clubinho, pra daí ele poder ganhar outros brinquedos. Um brinquedo novo. Eu achei muito legal isso, porque querendo ou não, mesmo as mães que de alguma forma não querem comprar no clubinho, já começam a internalizar a ideia do quanto é importante a gente passar isso pra frente de uma forma útil, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente não foi educada, a nossa geração, né? Não foi educada e tá cada vez pior. Outro dia eu vi algum documentário, nem sei qual o nome, mas da quantidade de peça que a Zara produz, por exemplo, da quantidade de modelo novo que eles produzem. Quantos litros de água são necessários para esse consumo da moda, para a indústria da moda. É muito impactante procurar. É muito impactante, exatamente. E assim, se a gente não começar a realmente remodelar o nosso modelo, né, eu acho que vai sucumbir e a sociedade não tem mais condição. E realmente eu acho que o exemplo, e criança é muito voltada a isso, né? Aí no shopping, a comprar um brinquedo novo, a acumular, e aí o outro brinquedo fica ali no armário e a coisa não sai, não circula, né? Perfeito. E me conta uma coisa, lá no clube, a gente sabe que, por exemplo, agora minha irmã teve bebê, né? Então eu dei várias roupinhas, eu dou várias roupinhas pra minha sobrinha, eu sempre mando e tal. Eu comprei, por exemplo, a saída da maternidade, comprei a primeira roupinha e tal. Então a gente sabe que isso vem com um apego também, né? Aquela roupinha, ela representa
uma coisa muito especial. Por exemplo, nesse caso, a minha irmã quer guardar para uma segunda filha, ou então para uma filha minha. Mas depois que essas gerações passarem, a gente vai guardar essa roupinha? E tipo, porque foi a primeira roupinha que eu dei, e aí aquilo vai ficar no armário para sempre? Como é que é isso? Você vê muito esse dilema com as mães? Como é que funciona? Vejo e eu tenho um olhar de muita empatia quando elas conversam comigo sobre isso, né? Porque eu entendo completamente a sensibilidade que a maternidade traz pra gente. Então eu sempre converso com elas que é muito importante estar pronta para esse momento do desapego. É muito difícil. Uma vez eu vou contar um caso concreto, que uma vez a cliente, ela levou várias coisas para desapegar e ela levou um brinquedo que era, acredito, eu não lembro se era McDonald's, eu não lembro o que era, mas era alguma coisa bem pequenininha, tá? Ela levou várias coisas, incluindo esse. No dia seguinte ela voltou e falou assim: quando eu cheguei em casa, meu filho chorou tanto, falou: mãe, era meu brinquedo preferido, aquele ali. Eu falei: como assim? A gente, né? Claro, ela me pediu de volta, eu falei: agora. A gente deu de volta para aquela mãe, ela levou para a criança dela e tá tudo bem, porque existe o apego da criança, existe o apego da mãe, né, que é a pessoa que inclusive é regulada emocionalmente para aquilo, mas existe esse apego, então é muito importante estar pronto para isso, sabe? É muito importante estar pronto para esse momento de desapegar. Eu só sempre dou uma dica que é: as roupas elas amarelam, independente da forma de guardar. Então, às vezes, a gente guarda e quando vai pegar, tá tudo amarelado, principalmente que é branco. Não é então, mais tem que ter cuidado com isso. Eu fiquei com o kit berço de Antônio por um tempo guardado, porque também foi de Dudu, né? Essa coisa de passar passou pro meu sobrinho. Depois, quando eu fui desapegar no clubinho, que eu abri, já tava com meio mancha marrom, assim, meio amarelado. Então, eu tive que mandar pra lavar tudo, pra daí, quando ficou tudo impecável, sim, eu consegui desapegar no clubinho do kit berço. Você acha que, de alguma forma, a gente tá melhorando em relação a isso, a esses desapegos? Ou você ainda acha que a nossa geração aí de mães é muito apegada? Não, a gente já evoluiu muito, muito, de verdade. Principalmente por um contexto pós-pandemia, que é justamente quando o clubinho nasce. Porque a pandemia escancarou pra gente a quantidade de coisa que a gente tinha dentro de casa. Uau. E que a gente ficou com aquilo ali desnecessariamente. Né? A gente tá num período de menos é mais, isso pra tudo. Se você prestar atenção, festa infantil, antes era tipo, a maior festa que eu pudesse dar de um ano. Sim. Agora a gente já não tem mais essa ideia. A gente tem a ideia de festas afetivas, né, do modelo mínimo ali de ser, e isso é muito bacana porque mostra um comportamento de sociedade que vai respingar também no consumo de produtos pros nossos filhos, de uma maneira geral. Então a gente já evoluiu muito com relação a isso, é muito bacana. Eu lembro que quando você surgiu com a ideia do clubinho, eu fiquei tipo assim, caramba, eu nunca tinha ouvido falar de um brechó de itens infantis, né? Pelo menos, tudo bem que eu não vivi essa realidade, novo, mas era muito novo, de fato. Como é que surgiu essa ideia? De onde veio? Por que você decidiu por isso? Vamos lá. Num contexto de pós-pandemia, onde a gente tinha muita coisa, eu não era mãe ainda. Foi logo depois da pandemia? Foi logo depois da pandemia. A gente abriu em 2021. Então, foi bem naquele ano onde a gente sai da quarentena, onde todo mundo tá cheio de coisa dentro de casa, porque as crianças perderam, porque elas passaram por aquele momento ali, elas não tiveram oportunidade de usar, porque o convívio social ainda não tinha retornado por completo. Então, ficou todo mundo com muita coisa em casa. Nesse momento, a minha sócia, uma das minhas sócias, já estava grávida da segunda. E ela já tinha muita coisa do primeiro, a segunda ainda estava pra nascer, que era uma menininha, ela tava com muita coisa do primeiro, né, que ela teve, e aí que ela guardou nessa ideia de ter o segundo. E aí, quando ela teve o segundo, era menina, então muita coisa ela não usou mais. Aí ela falou: eu tô com muita coisa aqui. Então, quando o clubinho abriu, acho que tinha mais de 200, 300 peças só dela. Caracas! Na loja. E tudo muito impecável. Gente, é porque, vamos lá, o bebê nasce, às vezes ele usa uma roupinha uma vez e não usa mais. Exatamente. A minha sobrinha, isso aconteceu muito. Muito. Usar uma, 2 vezes e não caber mais, gente. E a gente tem um mercado infantil que hoje leva você... Joga no Google. Assim, lista de enxoval. Eu fico louca de ver. Porque quando eu vejo aquilo ali, eu falo assim, que desnecessário. Nossa. Porque vem te colocar coisas que você não precisa pra você comprar. Você compra tudo aquilo ali. E porque você não conhece. Porque você não conhece. E é o desespero. A pessoa tá ali, daqui a pouco, ninho redutor. O que danado é ninho redutor? O que danado é coletor? Qual carrinho comprar? Porque são muitos, sabe? Eu adoro ajudar mães de primeira viagem a fazer enxoval por isso. Porque eu preciso muito entender a realidade pra poder ajudar. E essas listas, elas não compreendem a realidade, as circunstâncias daquela pessoa. Então, é um mercado que leva você a comprar demais, né? Achar que você tem... E depois você não precisa de nada. Exatamente. Muitos...
assim, muita coisa que você realmente não precisa, né? Você não tem, porque você precisa ter uma noção ali do que você vai viver com aquela criança. E aí a sua sócia veio com essa ideia. E aí, na verdade, essa ideia veio da minha irmã, que também é minha sócia, uma delas, né? E aí, junto... Eu tenho um apoio aqui, entendeu? Um apoio pra gente poder dar um... Vou até dar um... Aproveitar aqui, vou dar um... Obrigada, amor. E ela falou, poxa, por que não a ideia do brechó? Que já existiam outros modelos que vinham nessa ideia, nessa onda. E eu falei assim, poxa, vamos. E eu me lembro que quando eu falei pra muita gente que a gente ia abrir um brechó tipo infantil... assim, isso aí não vai dar certo. Falou assim... Que mãe que quer comprar em brechó infantil? Olha que negoção isso que vocês vão abrir. E principalmente porque precisava ser muito grande, tá, pessoal? Pra brechó a gente precisa ter muito espaço, porque são muitos produtos. Então, a gente chega a receber 400, 300, uma loja só, por dia de produto. Por dia? Por dia. Quê? É loucura. Quê? É loucura. Caraca! Imagina colocar tudo isso pra girar. É loucura. Eles estão rindo de mim por causa da minha reação, mas foi muito genuína, nada gente. Tão mineiro. 300, nada tão mineiro e lindo. itens por dia. Por dia. Gente, isso é Recife. Você imagina... Tem um dado que eu acho que você vai gostar. Vou adorar. Quantos produtos... Chuta então, quantos produtos já passaram pelo clubinho? Desde que o clubinho abriu. Nossa, 4 anos? Nossa, primeiro que eu nunca imaginaria que eram 400, assim, por dia. Juro. Hoje sim. Tá? Não é assim. Claro. Hoje a gente tem essa média e principalmente quando a gente tem modelo. Nossa, assim. Mas em 4 anos. Gente, eu sou muito ruim com número, né? O Murilo falou 1 Chuta. milhão, olha lá. O Murilo falou calma lá, Murilo. Passou 1 milhão. Vamos chegar lá. Vou fazer uma super festa quando a gente chegar no produto 1 milhão. Não, eu ia... Vai ser massa. Gente, eu sou muito ruim de número, mas eu ia falar, tipo assim... A gente já passou de 300 mil. Olha isso! 300 mil, gente. Isso é muito assustador, porque é um contexto tipo Recife. Imagina o tanto de coisa não utilizada no Brasil inteiro. Exatamente. A gente não tem em Brasília um brechó infantil, tem? Só infantil? a peça rara. Mas não tem um brechó infantil, eu acho. Você podia abrir um clubinho lá em Brasília. Sério. Vamos pensar nessa ideia. Sempre me pedem franquia, vamos pensar. Mas ia ser genial, porque realmente legal. A gente precisa aprender a viver dessa forma. Porque olha isso, 300 mil. É muito absurdo. É muito absurdo. É muita coisa. É muito absurdo. É muita coisa. Cara, saindo um pouquinho desse nicho, mas ainda nessa questão de desapegar, você tava contando como é que você começou com a ideia do clubinho. E aí eu fiquei pensando, na época, a Amanda é formada em Direito, advogada, etc. Você atuava na área e tal. Como é que foi desapegar dessa vida pra embarcar numa coisa totalmente diferente, assim? A minha terapeuta até hoje tá sem entender. Porque eu não só era advogada, como eu sempre fui advogada que amava o que eu fazia. Gente, advogada de verdade. Tipo assim, olha, na eu amava advogar. Vamos lá, é muito difícil, porque assim, 80% das pessoas que fazem direito querem fazer concurso, tá tudo bem. Isso. Mas assim, são poucas pessoas que realmente vão pra área privada, né? Isso. E são poucas pessoas que são vocacionadas de fato pra área privada. E a Amanda era uma dessas, né? Eu acho que eu conto nos dedos dos meus amigos aqui de Recife quem era vocacionado de fato. Isso. Pra estar na advocacia. E ela realmente advogava, ela era uma puta advogada, ela tava construindo a carreira dela. A boa que a gente sai se achando. Não, mas como é que você desapegou disso? Então, eu... Porque a transição de carreira não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Né? Ela vem O que acontece? O que acontece? Eu amo advocacia. Até hoje, eu amo muito eu advocacia, sei que você ainda faz umas enfim. Mas eu tive algumas experiências que me deixaram um pouco chateadas com a área. Desanimadas, a gente sabe exatamente quem é da área, sabe disso. Né? Eu comecei a entrar num ritmo de trabalho com o meu último vínculo antes de começar no clubinho, que era absurdamente louco. Sim. Porque eu começava, tipo assim, entre 8 e 9 da manhã e eu ia até 9 da noite fácil. Sim. E isso era uma loucura, sem dúvida. Isso tava me adoecendo, porque eu nunca conseguia fazer nada muito meia boca. Então chegava uma pauta pra mim de prazo enorme e eu não só queria entregar a minha pauta, como eu queria entregar uma pauta bem feita. E aí o que acontece? Acabou que eu, dentro da minha equipe, eu comecei a ficar com algumas demandas mais estratégicas, algumas demandas que só eu fazia naquela época, e isso começou a me deixar muito sufocada. E aí, né, naquele momento, a minha irmã, que era minha sócia, uma das minhas sócias, chegou pra mim e fez assim, eu preciso da sua dedicação. E eu já tava muito nessa de
poxa, eu não tô aguentando, aqui tá muito pesado pra mim. Eu falei, sabe de uma coisa? Você ficou conciliando na época? Não fiquei conciliando. Tá. Assim que abriu, eu já tinha saído mesmo, assim. E aí eu saí e fui ver qual que era. Porque eu precisava de uma pessoa que ficava lá no clubinho o tempo integral. Sim. Né? E aí eu fui ver qual que era. Eu falei, sim, último caso. Eu não vi que não. Exatamente, eu volto pra cá e volto pra advocacia, que era uma coisa que já ficava ali. E aí me dei conta que eu tava adorando aquilo que eu fazia, aquilo tava me preenchendo, tava sendo muito legal pra mim. E é plenamente possível você coexistir com os dois amores, assim, tanto a advocacia como agora a parte de comercial que eu faço. Porque eu acho que muita coisa, obviamente, muitos dos seus conhecimentos você continua usando no clubinho. Uma coisa não anula a outra. Você empreendeu dentro da advocacia, enfim, é totalmente. Hoje em dia eu acho que é muito sobre isso também. Agora, assim, você acha que, eu não sei se o clubinho te demanda como a advocacia te demandava, em questão de tempo, mas não demanda. Não. Eu não posso ser hipócrita de falar pra você jamais, assim. Hoje eu tenho esse conforto da minha loja, me dá uma amplitude maior de horário. E isso era muito importante, porque pouco tempo depois eu virei mãe. Então naquele momento, hoje eu paro e penso assim, era impossível eu dar conta da minha demanda na advocacia sendo mãe de Antônio. Aí ia ser impossível. Então, isso foi muito importante pra mim, porque eu com 3 meses eu engravidei de Antônio. E vocês ficam me perguntando por que eu não tenho filho ainda, entendeu? É porque eu não abri uma empresa, entendeu? Não tá fácil. Opa, vamos lá, vamos começar essa sociedade aqui. E você sentiu muito julgamento na época? Ou foi um processo tranquilo pra você, assim? Porque eu sinto que quando a pessoa fala que vai largar, principalmente pras pessoas mais velhas, né? Tipo assim, nossa, mas você fez a faculdade, você chegou até aqui, não sei o quê. Não, eu não senti esse julgamento. Acreditar, acho que eu falei pras pessoas certas. Eu tive muito apoio da minha família. Sim, tipo, 100% do apoio. Que coisa maravilhosa. E principalmente porque era um projeto que tava eu e a minha irmã, minha única irmã, inseridas. Sim, é verdade. Então, todo mundo queria muito que desse certo, todo mundo torcia muito por isso. Então, eu acho que eu falei muito pras pessoas certas, assim, pras pessoas que estavam ali, dizendo assim, vai dar certo. Acho que talvez o único julgamento que eu senti mais, assim, das pessoas era o tipo de negócio que a gente ia abrir. Porque ninguém entendia, em 2021, ninguém entendia o brechó como uma coisa de sucesso. Ninguém entendia. Que coisa impressionante, né? Como é que vocês realmente tiveram uma supervisão de futuro. Exatamente. Tiveram uma supervisão de futuro. Hoje eu falo assim, não consigo olhar pra trás e pensar em outra coisa que daria certo. E hoje em dia tá bombando isso. Tá bombando. Eu fico, por exemplo, até mesmo de... Isso já existia, com certeza, né? Mas assim, de marca de luxo... O que a gente mais tem hoje é brechó de marca de luxo, gente. Exatamente. De lojas de bolsa e tal, e não sei o que vendem absurdamente e que tem um recebimento de peças enorme, porque é realmente essa questão do consumismo consciente, né? E dessa coisa do consumismo circular. Exato. O que você acha que o clubinho mais te ensinou, assim, como empreendedora e na maternidade? Vamos lá, o clubinho me ensinou muito, 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 assim, sobre a maternidade, que a gente precisa muito da comunidade, a gente precisa muito das pessoas que estão ao nosso redor. Eu sempre falo isso demais, assim, que ninguém é autossuficiente, não adianta achar que a gente é. E quanto menos a gente se considerar autossuficiente, mais a gente aceitar estar inserido nos meios que a gente precisa desse fortalecimento, vai ser mais importante. Porque quando a gente é mãe, você falou na culpa, a gente sente muita culpa quando a gente é mãe. A gente passa por muita coisa que não era falado até pouco tempo atrás. Sim. E hoje a gente pode falar assim, eu amo meu filho, mas eu tô exausta. Eu não gosto de amamentar. Eu não gosto de amamentar. Não tá legal pra mim. Exatamente. Que antes era um tabu, né? Você tinha que amamentar, eu não sou uma mãe perfeita, eu sou uma mãe possível. Sim, o meu parto não foi gostoso. Eu preciso ir atrás dos meus sonhos, mesmo sendo mãe. Eu preciso contratar uma babá. Eu preciso ter apoio, eu preciso ter um pai presente. Sim. Né? Eu preciso que a licença paternidade seja estendida. Porque o pai precisa ajudar essa mãe. Precisa, claro. Né? Então a gente tem muitas coisas que a gente só conseguiu isso a partir do momento. Você tá coçando a cabeça por quê? Você vai ser um pai presente, cara. Vai, claro que vai. Claro que vai. Ele deu uma coçada na cabeça quando você falou. Senão eu vou mandar áudio daqui pra Brasília. Você vai receber áudio de Recife. Desculpa. Então eu acho que isso é muito importante, porque a gente só conseguiu trazer esse discurso que consola,
que abraça, que Quando faz todo sentido mundo- quando a gente tá nesse meio. Então hoje eu vejo mães todos os dias, mães diferentes, mães que tratam Com discursos os filhos diferentes. exatamente de maneira diferente, Sim. mães possíveis. Isso é maravilhoso. Isso é muito importante. Você sabe que a gente teve um episódio específico sobre maternidade, que eu Sim. conversei com uma amiga minha que tem 2 filhos. Pra quem não assistiu, foi super emocionante. E assim, ela falou 2 frases que eu acho que gente, eu nunca tinha ouvido assim, talvez de uma outra forma, mas me pegou muito quando ela falou que as mães andam de mãos dadas com a culpa o resto da vida Sempre. e que maternidade é um ato coletivo. E ela falou, não tem como, você precisa de uma rede de apoio, você precisa dos seus pais, você precisa dos seus amigos, você precisa de outras mães. E aí eu acho que é muito isso que você falou, né? Da gente poder se sentir acolhida na nossa dor e saber que outras pessoas também sentem isso. Isso. Né? Que você não é um monstro por não ter amado amamentar, por exemplo. E tem outras mães que também não gostaram, que tá tudo bem. E eu acho que a nossa geração conseguiu trazer isso um pouquinho, né? Porque a geração das nossas mães já era uma coisa muito mais engessada. Isso. E as mães também ficavam dentro de casa, era um outro contexto. Então era Isso. totalmente diferente, Totalmente. né? Totalmente. Tá, você falou maternidade. O que o Clubinho te ensinou como empreendedora? Como empreendedora, o Clubinho me ensinou a tolerar muitas pessoas. E o Clubinho me ensinou muito, gente, que o Nossa, mundo não lidar com gira ao gente. nosso redor. É. Vocês sentiram, né? É. A pancada aí. Mas é isso, gente. A gente lida com pessoas todos os dias. A gente lida com pessoas. Lidar com e gente é muito difícil. Muito difícil. Muito. E se a gente não tiver a ideia, desculpa, que a gente não, o mundo não tá girando, né, em torno do nosso próprio umbigo, isso é muito difícil. Hoje eu digo que talvez esse seja a maior dificuldade do mundo de uma maneira geral. São pessoas, principalmente adultos, que deveriam ser ali aquelas pessoas maduras suficientes para entender isso e não entendem que às vezes a gente não vai ter a nossa vontade atendida, às vezes a gente não vai conseguir resolver um problema daquela pessoa, que as regras elas existem para serem cumpridas, né? Que hoje eu tenho uma empresa onde giram muitos produtos, giram um valor Pessoas. muito alto e gira principalmente, precisa de organização para isso. Então é aquele lugar onde você vai levar as suas peças para vender, mas você não é única. Então muitas pessoas, assim como você, estão chegando ali diariamente, então precisa de uma organização para aquilo, precisa ter política de troca, precisa ter política de retorno, precisa ter política de pagamento, precisa ter vários tipos de política, né? Então isso me ensinou muito, assim, como empresária. Amandinha, e vocês são 3 mulheres, né? Eu acabo sempre puxando pra esse lado. Sim. Em todas as conversas que eu tenho. Vocês são 3 mulheres empreendedoras, empresárias, que estão com um negócio bombando aqui em Recife. Graças a Deus vai bombar muito mais. E de alguma forma você sentiu alguma dificuldade, sei lá, no dia a dia, ou em algum tipo de negociação, ou algum tipo de tratamento diferenciado por vocês serem as 3 donas do Clubinho, que agora é uma febre em Recife? Sim. A gente sente isso, sem dúvida nenhuma. E vai fazer obra, vai fazer uma situação que a gente precisa de mão de obra. É muito mais complicado, porque Vocês são mulheres. a gente é mulher, né? Então a gente vai, por exemplo... Isso é tão injusto, a gente não só é mulher na sociedade, né, diretoria de loja, mas a gente também tem uma equipe que é feminina. Então todo mundo que trabalha hoje no Clubinho é mulher. Mentira! Que demais, gente, eu amo. Desculpa, homens, mas eu amo. Todo mundo que trabalha no Clube hoje é mulher. A gente tem, na verdade, a questão da entrega, né, que a gente trabalha com os nossos entregadores, sim, mas tirando ele, o time os dois, mesmo, exatamente, mas o time de loja hoje é feminino. Amo. Então, imagina que a gente já passou por situação de eu ser chamada na sala de triagem, porque a minha funcionária estava fazendo a triagem, mostrando ali o que passa, o que não passa, o que não é aprovado na triagem, e aí tinha um pai desrespeitando completamente a minha funcionária, porque ela estava reprovando uma peça que não estava ali apta dentro da nossa política. Se fosse um homem, ele não estaria fazendo isso. De jeito nenhum, ele falaria daquela maneira. Cara, é impressionante, né, gente? Eu acho que a gente precisa, em 2026, pelo amor de Deus, sabe? Porque eu acho que o meu grande problema hoje... Porque assim, você sendo mulher e fazendo o seu trabalho, ou querendo ficar em casa, ou de uma forma ou outra, da forma que for, você vai sofrer preconceito, né? E aí eu acho que os homens aí passam por um processo de aprendizado pra entender que a gente chegou pra ficar e que é isso.
Mas o que mais me incomoda são as mulheres machistas. Isso me pega demais. Então, por favor, galera, bora melhorar isso aí, porque não tem a menor condição da gente estar entrando em 2026 com mulher machista. Isso pra mim é inaceitável. Exatamente. Não que homem machista seja aceitável, mas assim, né? Mulher machista é 400 vezes pior. O que é isso? O que é isso? Então, por favor, vamos melhorar isso, galera, por favor. E que massa que vocês só têm um time feminino e que são vocês três aí conquistando o mundo. Sim. E vão conquistar muito mais. Amém. E pra gente finalizar, eu quero que você fale, que você dê um conselho pras mães sobre consumo consciente, ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje. O que você falaria pras mãezinhas que estão assistindo a gente sobre isso e como desapegar mais das coisas dos filhos e se apegar às coisas usadas também? Perfeito. A gente tem um mundo hoje que convida a gente a uma reflexão sobre o que a gente pode melhorar. A gente sempre está destacando pontos negativos da sociedade que a gente vive, né? E pensando, a frase mais clássica, esse mundo está perdido, né? O mundo está perdido é a frase mais utilizada em vários contextos diferentes. A oportunidade que a gente tem agora, enquanto mãe, de fazer com que as nossas crianças... Eu falo mãe porque eu tô no lugar de mãe, tá? Sim. Mas esse é um papel que qualquer responsável deve fazer para os seus filhos, que é de promover a eles a oportunidade e o entendimento, o discernimento de mudarem o que eles estão vivendo, né? E dentro disso a gente tem o conceito de sustentabilidade, sem dúvida nenhuma. Então a gente precisa de crianças com essa noção cada vez mais clara, né, do seu espaço no mundo, da sua relevância para o mundo, e o modelo sustentável está dentro disso também. Então quando a gente fala para a criança que ela precisa ter bastante clareza sobre valores, né, a gente fala sobre muitas coisas com as crianças, né, de serem educadas, de serem justas, de serem honestas. Sim. Né? O pilar da sustentabilidade, ele tem a mesma importância que muitos outros valores que a gente cultiva diariamente, que a gente traz como princípio dentro da nossa família. Então, as crianças precisam entender, né, o lugar delas no mundo. Então, se a gente começa de agora, né, a orientar aquela criança sobre o consumismo, sobre como é importante a gente pensar na vida útil dos produtos, porque isso impacta diretamente no ar que a gente respira. No nosso né, mundo. no nosso São mundo, os de uma adultos maneira que a gente vai geral, formar. a gente deixa aí um futuro muito melhor. Então, se eu não posso mudar hoje tudo que está ao meu redor, eu posso pelo menos fazer com que aquela criança, que é da minha responsabilidade hoje, ela se torne um adulto responsável e consciente. Então, eu acho que por aí a gente começa por um bom caminho. Nossa, gente, eu tô até meio emocionada, juro. Eu te admiro muito. A mulher que você é, a mãe que você é, a empreendedora que você é. Você é maravilhosa, incrível. Eu não podia estar mais feliz de estar terminando o ano com essa conversa. A pessoa vem gravar um podcast e chora? Cara, é foda. Eu chorei em 2 podcasts. No da Luísa, que foi de maternidade, e agora no seu. Para! Mas é porque eu acho que é muito legal a gente estar falando isso agora no final do ano, né? Pra gente refletir, pra gente fazer diferente no próximo ano. E eu acho que isso que você falou é muito verdade. Às vezes a gente pensa que a gente não pode mudar o mundo, mas o nosso filho pode, né? A gente não pode ser adultos que se contentam. Gente, a gente precisa manter viva a nossa capacidade de se indignar. Isso. Mas é se indignar e fazer por onde, sabe? Eu fico pensando demais isso em a gente se tornar adultos que se contentam. E aí, se a gente se contenta, a gente não muda nada. A gente não traz nada de retorno pro mundo. Então, se a gente não pode se contentar. E é o que a grande maioria das pessoas fazem, né? Exatamente. Que é se contentar. Eu tenho pavor da palavra mediocridade, mas no aspecto ordinário da palavra mesmo, né? De ser medíocre, assim. De você se contentar e passar na vida despercebido, sabe? Então é exatamente como se você isso. fosse relevante pro mundo, né? Imagina cada pessoa se achando irrelevante pro mundo, ninguém muda nada e a gente fica na mesma. Exatamente. Eu acho que a melhor resposta é realmente a educação dos nossos filhos. E acaba que educando os filhos, é igual você falou, pra você educar Antônio a não querer usar a palavra comprar, você tem que parar de comprar também. Exatamente. Né? Então a gente passa por um processo de reeducação própria. Então você também se torna um adulto melhor pra você, pra sociedade que você vive, pro mundo, pros outros filhos. Então eu acho que é um todo, né? Perfeito. Você puxa um fiozinho que puxa
vários outros fiozinhos. Exatamente. Né? Obrigada, meu amor. Adorei já ter essa conversa com você. Você é perfeita, maravilhosa. Amei. Queria Queria agradecer. E falar que é uma honra, porque só passou mulher maravilhosa aqui no Fora dos Autos. Só tem mulher maravilhosa aqui. Exatamente. Só tem mulher maravilhosa. E a gente vai voltar. Galeria, olha a honra e o prestígio. E a gente vai voltar pra gente conversar sobre endorfina, porque isso é o grande defeito da minha vida, é que eu não fico chapadinha de endorfina. Mas a gente vai mudar. Isso não acontecia na minha vida desde 2025. Eu tive uma conversa com a minha personal sobre isso, que tá muito legal, inclusive. E eu juro que 2026 eu vou me comprometer, mas assim... Ela tá dando a palavra dela aqui no Fora dos Autos. Então vocês podem me cobrar, porque vai acontecer. Gente, obrigada. Beijo.